A medicina de alta complexidade, incluindo a cirurgia, não envolvem só a habilidade e a capacitação técnica, envolvem também uma preparação mental e emocional, como toda atividade de risco elevado. Nós vamos conversar sobre estratégias de preparação mental e emocional na medicina de alta complexidade e na cirurgia, porque nós estamos de novo em conexão neural. A gente sabe que não é só o conhecimento e a habilidade que permitem aos médicos, aos cirurgiões, executar os procedimentos, as ações necessárias para a sua área. Porque assim como nos esportes de alto rendimento, por exemplo também na aviação, a medicina, envolvendo aí, incluindo obviamente procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, também envolve uma carga emocional muito grande. Por algumas características, é necessária precisão na execução dos atos. Também as pessoas na aviação, nos esportes ou na cirurgia, elas estão enfrentando uma pressão emocional intensa, porque não é fácil você estar ali naquele momento da definição com a vida das pessoas nas suas mãos. Na aviação acontece isso também. No esporte não tem vidas em jogo, mas tem resultados. E a gente pode acabar falando que tanto na aviação quanto na cirurgia, resultados também são fundamentais. E muitas vezes esse resultado pode definir a vida de uma pessoa ou se ela vai ter sequelas neurológicas ou não, no caso de uma neurocirurgia, ou seja, há consequências em jogo e ganhar ou perder pode estar envolvido tanto na execução adequada de um voo. Imagina então quando acontecem complicações como uma tempestade, como uma turbulência, como numa cirurgia quando acontece alguma complicação inesperada, ou nos esportes quando acontece alguma falha na execução do ato que foi treinado durante tanto tempo. Então é preciso sim enxergar os médicos, os cirurgiões e também os estudantes de medicina e das áreas da saúde, as pessoas em formação, os residentes, como seres humanos que têm emoções. E as emoções podem influir na execução dos atos operatórios ou de procedimentos complexos, por exemplo, na nossa área. Então as emoções estão envolvidas, as emoções nas suas mais variadas manifestações. E aqui a gente tem uma ilustração do filme, do desenho Divertidamente, que é um desenho muito conhecido, mas o que pouca gente sabe é que esse desenho tem uma consultoria em termos de neurociência bastante adequada, porque ele enfoca as emoções básicas, as emoções primárias. E essas são emoções primárias que são consenso dentro da neurociência que realmente existem. Então, por exemplo, cirurgiões podem sim ter medo, entre aspas, um receio na hora de executar um ato muito delicado. Mas esse medo não é que a pessoa está ali insegura, é que ele tem um respeito por aquele ato e pelas consequências que podem acontecer. Então, na verdade, é benéfico que a gente tenha aquele cuidado sobre o ato que a gente está executando para poder executá-lo com o máximo de segurança possível. As outras emoções, a tristeza ou melancolia, a alegria, o nojo, a raiva, precisam estar controlados naquele momento em que a gente vai executar uma cirurgia. Porque se elas estiverem muito exacerbadas, a gente não consegue progredir. O medo, inclusive, precisa estar dosado, ele não pode me paralisar. No momento em que acontece, por exemplo, uma complicação inesperada em um ato operatório, um sangramento, vamos citar como exemplo, eu posso sim ter o receio das consequências daquilo, mas aquilo não pode me paralisar. Eu tenho que executar os atos para controlar aquela complicação. Então, o cirurgião é sim um ser humano que tem emoções, porém, essas emoções precisam estar controladas para que a cirurgia seja executada da melhor forma possível, com o máximo de segurança possível. Porque a gente conhece da obra
do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, um livro que já tem algumas décadas. Isso foi lançado em 1995. A gente sabe que as habilidades emocionais influenciam fortemente o desempenho e o sucesso. E o Daniel Goleman se dirigiu a profissionais em geral, mas aplicando a nossa área da cirurgia, da medicina de alta complexidade, a gente verifica, tanto pela experiência, tanto na prática, como por estudos científicos, de que é preciso sim ter a tão chamada inteligência emocional, tanto para executar os atos complexos, como para se relacionar com a equipe. A gente sabe que a medicina, a cirurgia, elas são executadas em equipe. E quanto mais um time trabalha em harmonia, maior a chance de haver sucesso naquele ato cirúrgico específico. Então é muito importante ter o quociente emocional que o Goleman falava também na nossa área. E a emoção, do ponto de vista neurocientífico, ela é um fato. Inclusive, eu resgato aqui os meus primeiros trabalhos científicos como estudante de medicina, inclusive, versavam sobre o cérebro emocional, sobre as emoções. Por exemplo, eu fiz um trabalho científico com modelo experimental do medo. Foi assim que eu entrei na neurociência e daí continuei até hoje. Então as emoções, elas existem do ponto de vista neurocientífico e precisam ser encaradas com bastante cuidado. Só que a razão e a emoção, e aí eu invoco esse livro da Jane Austen, Razão e Sensibilidade, elas não estão separadas no cérebro como se houvesse assim uma veia, uma região para lá é a razão, para cá é a emoção. Não é assim. Claro que existem estruturas cerebrais mais relacionadas à razão, ao raciocínio, ao planejamento. Isso são as funções executivas, sobretudo associadas lá na área pré-frontal do córtex. E existem estruturas mais relacionadas às emoções. O sistema límbico é o conjunto de estruturas ligados às emoções, isso é bastante reconhecido. Porém, razão e emoção não podem atuar de maneira distantes, separadas, isoladas. Quando eu estou em um processo de tomada de decisão, eu tenho que englobar tanto razão quanto emoção. Porque imagina, aquela pessoa que se diz 100% racional, ela, para tomar uma decisão, ela cairia em um algoritmo infinito. Porque são tantos fatores que influem na nossa tomada de decisão que eu iria considerar 1000 coisas e não iria tomar uma decisão adequada no tempo certo. Então é preciso sim que haja associação com as emoções, com o cérebro emocional que vai me dirigindo dentro de um processo racional, mas que eu tenha associadamente o meu background emocional dirigindo a tomada de decisões. É o que muita gente chama de intuição, mas não é intuição. É a razão e a emoção agindo juntas na tomada de decisão. E isso é equilíbrio. Esse tipo de fenômeno é bastante bem descrito nesse livro do Antônio Damasio, O Erro de Descartes. O raciocínio e as emoções atuam em sinergia nos processos decisórios. E se nós fôssemos 100% racionais, a tomada de decisão seria um algoritmo infinito. Recomendo bastante esse livro, já citei em outros episódios aqui do canal, desse neurocientista português que fez a sua carreira nos Estados Unidos, o Antônio Damasio. Lembrando e citando mais uma vez o sistema límbico, esse termo foi cunhado pelo Pierre Broca, um neurologista francês daquela fantástica geração de neurologistas franceses da segunda metade do século XIX, e ele percebeu que há um conjunto de estruturas nas margens dos ventrículos, do sistema ventricular. E o limbo vem do latim limbus, do grego limbo, significa justamente margem, borda, beira. Então ele falou que o conjunto dessas estruturas, a margem dos ventrículos, do sistema ventricular, tem o nome então de sistema límbico. E já no século XX, esse neurocientista britânico, o Papez, James Papez, ele postulou, e isso foi enfocado
em uma revisão da Nature Neuroscience, ele postulou que no sistema límbico acontece o circuito responsável pelo processamento emocional. Então a gente teria os estímulos externos, o tálamo como um grande intermediário da maioria dos fenômenos cerebrais, córtex sensorial e aí um circuito que envolve o hipotálamo, o hipocampo, o giro do cíngulo, os núcleos anteriores do tálamo, e quanto mais intensamente reverberasse esse circuito, mais intensamente nós sentiríamos as emoções. É claro que desde que o Papez descreveu esse circuito, em 1937, muito conhecimento já foi acrescentado e hoje em dia a gente sabe com bastante mais profundidade o que se passa nos circuitos emocionais. Mas essa foi uma base e é bastante interessante a gente mencionar. Daí a gente verificar como a emoção é uma realidade no nosso cérebro. Então, não é possível, na altura em que a gente se encontra do conhecimento científico, negligenciar as emoções em qualquer que seja a atividade profissional. Imagina então em uma atividade como a cirurgia que envolve tanta pressão, tanta necessidade de precisão. Então o cirurgião precisa encarar sim as suas emoções e tê-las equilibradas no momento da execução de atos bastante complexos. Outro fenômeno neural em que a gente precisa focar bastante é justamente esse fenômeno que nos permite focar, que é a atenção. A gente pode definir a atenção, comparar a atenção com um farol, porque na verdade eu tenho um ambiente cheio de estímulos que podem me tirar o foco. E a atenção é justamente essa capacidade de direcionar o nosso foco para aquilo que eu preciso prestar atenção, dar mais importância naquele momento. Então, quando eu estou executando uma cirurgia, eu preciso ter foco total, atenção àquele paciente que está ali sob os cuidados da equipe. Então, eu preciso evitar que outros elementos na sala de cirurgia desviem a minha atenção. Eu preciso desenvolver, sim, a atenção. E não só dos elementos do ambiente, mas também de outras coisas, por exemplo, da minha vida pessoal, problemas que eu esteja enfrentando, que me tirem a atenção por meio de pensamentos que saiam daquele momento. É preciso desenvolver, sim, o foco naquilo que a gente está fazendo quando está executando uma atividade tão complexa quanto a cirurgia. E a atenção é dividida adicionalmente em alguns circuitos. Por exemplo, o circuito da vigília, o da orientação e o da execução. Quando eu falo de vigília, e aí um elemento fundamental é o locus coeruleus, que fica no tronco cerebral e libera o neurotransmissor noradrenalina. Quando eu falo de vigília, eu falo em estar desperto, acordado, vigilante com tudo o que está acontecendo. Porque se eu estiver disperso, sonolento, desmotivado, certamente a cirurgia, o ato operatório não vai se desenvolver da melhor maneira possível e mais segura. O circuito da orientação é aquele que dirige o meu foco para onde o foco precisa estar. Então, com ele, e aí o córtex parietal é muito importante, com ele eu me foco na atenção no meu paciente e nas necessidades dele durante aquela cirurgia. E o circuito executivo da atenção. E aí um elemento fundamental é o cíngulo anterior, o giro do cíngulo na sua porção anterior. Ele me possibilita, uma vez que eu foquei, que eu não me disperse. Então isso existe para as mais diferentes atividades da gente, dos nossos projetos, do nosso estudo. Quando eu quero estudar alguma coisa no livro, por exemplo, eu preciso também estar desperto, focar e não me distrair. Mas quando eu passo a encarar uma cirurgia, um ato operatório, isso aqui é mais importante ainda, porque consequências fundamentais estão em jogo. Para avançar um pouco nessa questão da atenção também, é preciso entender que eu tenho uma atenção reflexa e uma atenção voluntária. A atenção reflexa é aquela que é despertada por algum estímulo instantâneo. Por exemplo, eu ouço
uma buzina de um carro ou um barulho de um cachorro na rua, eu tenho a atenção despertada, mas por reflexo. E tem a atenção voluntária, em que eu dirijo o meu foco para onde eu quero. Qual é o tipo de atenção que a gente precisa ter na hora de uma cirurgia? É a atenção voluntária, é aquela em que espontaneamente eu me dirijo para aquele paciente e para as suas necessidades. E eu preciso conter na hora da cirurgia essa atenção reflexa. Eu não posso deixar que algum barulho que aconteça na sala, alguma coisa, alguma pessoa que vem falar algo estranho ao procedimento, que isso me desvie do meu caminho. Então, mais um cuidado que a gente precisa ter: cuidar do nosso ambiente cirúrgico. Não é interessante que haja elementos que tirem a nossa atenção, conversas paralelas, ruídos altos, algo que nos tire do foco. Esse conhecimento neurocientífico possibilita, então, com que a gente tome atitudes práticas para que a nossa cirurgia tenha mais segurança. E o que me desperta a atenção? O que favorece a minha atenção? Preferências, experiências passadas, necessidades e obrigações e também o estado emocional. Ou seja, mais uma vez, o equilíbrio emocional e mental me orientando como eu preciso estar naquele momento para operar, para executar o procedimento de alta complexidade. Então, a vigília, mediada em parte pelo locus cerúleo secretando noradrenalina, o circuito da orientação em que o córtex parietal é muito importante e o circuito executivo da atenção em que o giro do símbolo na sua parte anterior exerce um papel fundamental. E agora vamos falar mais ainda de emoções. As emoções, elas são uma ferramenta de sobrevivência. Por exemplo, um animal, uma zebra no meio da selva, quando sente a presença de um predador, ela tem o medo. E isso vai ser um mecanismo que vai favorecer a sua fuga e a sua sobrevivência. Então é importante notar que as estruturas neurais cerebrais que estão por trás de emoções como o medo nos vertebrados menos evoluídos, nos mamíferos, são as mesmas estruturas cerebrais que medeiam o medo nos seres humanos. A gente que evoluiu a partir desse ponto. Então, as emoções, o medo, por exemplo, ele é um elemento de sobrevivência também para as pessoas. Só que, como eu falei há pouco, ele não pode nos paralisar. E aí, a gente começa a entrar também em um ponto muito importante da atividade médica, da atividade cirúrgica, que é a questão da fadiga, do cansaço e da preparação que nós temos para executar um ato nas melhores condições possíveis. E eu vou invocar esse autor, que é o Byung-Chul Han, um filósofo coreano, mas que exerce a sua carreira principalmente na Alemanha, e ele escreveu bastante sobre a sociedade do cansaço, a sociedade da performance e do esforço contínuo em busca de desempenho profissional. Os livros, os textos do Byung-Chul Han, eles nos demonstram que os próprios indivíduos são responsáveis por enormes quantidades de pressão para alcançar desempenho. Quem é do meio cirúrgico sabe isso. A gente procura operar em uma grande quantidade, resolver casos difíceis, mas é preciso respeitar os próprios limites, o próprio cansaço, porque é preciso restaurar o nosso estado de bem-estar que nos torna aptos a exercer o nosso trabalho. Então é preciso respeitar os limites pessoais. E o cansaço tornou-se socialmente aceito e até estimulado. Então, quantas vezes a gente já não ouviu um colega médico ou cirurgião falar com muito orgulho: olha, estou de plantão desde tal hora, ou operei tantos casos em seguida, quase com um orgulho, né? Na verdade, é um risco embutido aí. Então, é preciso sim ter o repouso, a restauração das nossas capacidades físicas e mentais. E veja só, nas outras atividades que exigem
precisão, que tem pressão emocional e mental envolvidas, isso é mais respeitado do que na própria área médica, que envolve consequências às vezes tão drásticas. No esporte, os atletas têm o seu tempo de regeneração. Na aviação, a tripulação pode fazer um limite de voos e depois ela é obrigada a descansar. E a gente sabe que em países mais desenvolvidos e que têm mais organizada a rotina médica, os médicos e os profissionais de saúde como um todo também têm o seu repouso de segurança obrigatório. E eu acho que aqui no nosso país a gente precisa evoluir bastante nesse campo, porque é preciso estar em condições adequadas, físicas, emocionais e mentais, para exercer a nossa atividade. Uma outra questão mental e emocional que é preciso ser levada em conta é o circuito cerebral da gratificação, do prazer. Então, eu tenho na região basal, no núcleo estriado basal, uma região que nos animais experimentais é chamada de núcleo accumbens, daí algumas pessoas chamarem de núcleo accumbens também nos seres humanos. Eu tenho uma região que é estimulada pela dopamina e a liberação de dopamina no núcleo estriado basal, ela gera prazer, ela gera gratificação. E isso me dá a vontade de repetir esse ato cada vez mais. Então é preciso ter cuidado, porque às vezes vencer, entre aspas, um desafio cirúrgico, executar uma cirurgia de alta complexidade, pode me levar a ter descargas de satisfação, de gratificação cerebral, que me leva a repetir aquilo cada vez mais em um volume que pode me levar à fadiga e a ser inadequado. Então, uma autoconsciência, uma autovigilância é muito importante para nós nesse momento. Por outro lado, profissionais como os cirurgiões que estão submetidos a tantas pressões, eles podem ser levados a procurar meios de estimular o seu circuito do prazer, da gratificação, da recompensa, como uma forma de compensação das elevadas pressões que eles sofrem no meio profissional. Então, se a gente cultivar hábitos que nos levam a uma vida mais saudável e que nos dão essa sensação de prazer como maneira de compensar a pressão, esse conhecimento pode nos trazer benefícios. Por exemplo, aquelas pessoas que compensam na vida esportiva e de atividade física, que compensam as pressões do dia a dia no trabalho. O esporte é sim capaz de nos trazer essa gratificação cerebral e, por outro lado, melhora ainda o nosso condicionamento físico e nos torna mais saudáveis. Mas é preciso prestar atenção. Cirurgiões, anestesistas, médicos em geral envolvidos em alta complexidade são dos indivíduos mais suscetíveis aos vícios em drogas, sejam elas drogas lícitas, e aí podemos falar do alcoolismo, como de drogas ilícitas, como, por exemplo, a cocaína, as anfetaminas e outras drogas que podem provocar vício e adicção. E eu vou relembrar que talvez o pai da cirurgia moderna, um dos grandes cirurgiões da história da humanidade, William Halsted, ele tinha o vício em cocaína e que atrapalhou muito a carreira dele. Então você imagina, Halsted já fez tudo o que fez, tendo essa dificuldade pessoal, esse vício, essa adicção à cocaína. Imagine a sua carreira se ele não tivesse isso. Então nós fazemos sim parte de um grupo ocupacional de risco para a adicção a drogas, a substâncias. Precisamos estar bastante vigilantes para não cair nessa armadilha, que acaba atrapalhando, obviamente, a nossa carreira e a execução dos atos operatórios. E nesse campo da preparação mental e emocional, eu preciso citar uma autora muito importante, a autora desse artigo, que é a Judy McDonald. Escreveu vários trabalhos sobre mental readiness em cirurgia, ou seja, a prontidão, a preparação mental e emocional, apontando quais são os elementos principais
aos quais nós devemos atentar para estar no melhor estado e executar as nossas tarefas. A Judy McDonald, que foi discípula do Terry Orlick, um psicólogo que começou a escrever sobre desempenho, preparação mental no meio do esporte de alto rendimento. E olha só como isso migra então para a atividade cirúrgica e o quanto que essas coisas têm, essas atividades têm em comum. Então, segundo a Judy McDonald nos seus trabalhos, quais são os principais elementos de prontidão mental que os cirurgiões precisam ter? Compromisso, ou seja, você está dedicado àquela tarefa, àquela missão. Autocrença, a crença na sua própria competência de resolver aquele problema. E a gente sabe que isso vem do treinamento e da dedicação na formação. Imagens positivas, ou seja, você mentalizar que os casos, que as cirurgias vão dar certo, que aquele paciente vai evoluir bem. A prontidão mental, que acaba sendo um resultado do conjunto de tudo isso, o foco, e a gente comentou bastante aqui, da atenção, controle de distrações e a avaliação construtiva, ou seja, você rever os seus casos, reavaliar as suas cirurgias e de maneira construtiva imaginar o que poderia ter sido feito melhor para que aquele caso evolua da melhor forma. E o que quer dizer essa expressão avaliação construtiva? Que você não se critique em demasia, que você não procure se punir de maneira emocional, de maneira mental, que não se torture mentalmente, mas que avalie com o objetivo de melhorar o desempenho, a performance cirúrgica e que os casos possam evoluir da melhor maneira. Se essa reavaliação for feita de maneira punitiva, ou seja, com excesso de crítica, na verdade não haverá um melhor desempenho. Ao contrário. Bom, os artigos científicos da preparação mental, do treinamento em cirurgia, são muito numerosos e a gente sugere que cada profissional da área busque sim ler esses artigos para entender como a própria preparação emocional e mental pode nos ajudar no exercício da nossa profissão. E a literatura fornece evidência de que programas de treinamento das habilidades emocionais são eficazes para melhorar o desempenho cirúrgico, reduzir o estresse, melhorar a nossa própria qualidade de vida e o nosso nível de satisfação com a nossa atividade. E aí eu vou chamar a atenção para mais um livro que eu recomendo a leitura fundamental, rápido e devagar. Nele, o psicólogo Daniel Kahneman, que é ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Como é que um psicólogo ganhou o Prêmio Nobel de Economia? Justamente porque ele trabalha com base nas decisões. E aí o Kahneman nos diz que existem dois sistemas de raciocínio. O sistema 1 é rápido, imediato, pouco analítico, pouco reflexivo. E o sistema 2 é analítico, reflexivo, lento, ele consome energia. Esse conhecimento nos leva a algumas conclusões práticas. O que eu preciso na preparação para executar uma cirurgia é do sistema 2, da reflexão, do planejamento, da escolha do acesso. Agora, quando acontece uma urgência, algo inesperado, eu preciso usar o sistema 1, ou seja, na verdade, mais uma vez, equilíbrio. E o sistema 2, ele consome energia, inclusive energia biológica na forma de energia. Isso quer dizer o quê? Se eu estiver pouco energizado, cansado, com fome, com fadiga física ou mental, emocional, não vou executar minha cirurgia de modo adequado. Então é importante que eu preserve o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções para poder me dedicar adequadamente à execução de uma cirurgia. E nesse contexto eu posso pensar em ferramentas que melhorem a minha preparação e reduzam o meu estresse. Quais seriam essas ferramentas principais? Planejamento, preparação, compromisso, lembrar lá do artigo da Judy McDonald, o autocuidado, a meditação pode ser uma ferramenta muito útil no nosso meio e o bom ambiente de trabalho. Eu vou lembrar uma frase que o meu professor, meu mentor,
neurocirurgião pediátrico, Dr. Hélio Machado, repetia bastante para nós, seus discípulos: é preciso sair de casa para o hospital com a cirurgia já feita. O que é que ele queria dizer com isso? Que era preciso realizar mentalmente, recapitular, elaborar os passos para chegar no hospital e só, entre aspas, precisar executar aquilo que foi planejado. Então, quando você planeja, quando revê os exames de imagem, quando conhece o caso, você está mais preparado. Isso reduz o nível de estresse do cirurgião. Quando você tem mecanismos de segurança, por exemplo, checklists de segurança do paciente, programas de segurança do paciente, você também se sente mais seguro e, com isso, menos estresse. Um fator fundamental na nossa área e que muitas vezes a gente não respeita, ou os nossos ambientes não respeitam, é a necessidade de manter o sono, tanto em qualidade quanto em quantidade. E aí, respeitar o mínimo de 7 horas por noite de sono bem dormidas, e a recuperação depois de um plantão noturno é fundamental. A alimentação também é importante. Se eu não estiver bem nutrido, eu posso ter fadiga, dificuldade, tanto cerebral como física, para executar os procedimentos. Existem trabalhos científicos na área do direito, por exemplo, avaliando a ação de juízes perto ou longe dos momentos de alimentação e vendo que as decisões mudam de qualidade. Ora, isso certamente também corresponde à realidade na nossa atividade, embora haja bem menos trabalhos científicos como há já na área do direito. É importante manter a própria saúde, e aí exercícios físicos são fundamentais para manter a saúde física, que sem dúvida influi também na saúde mental. E a gente chega a uma expressão muito em voga atualmente, que é o autocuidado. O autocuidado para os cirurgiões é importantíssimo para que a gente mantenha uma longevidade dentro da nossa atividade profissional. A meditação e essa prática, conhecida como atenção plena em português, a expressão em inglês que muitas vezes é usada também no nosso país, o mindfulness, ela está bastante em voga. E é um conjunto de práticas que pode ajudar pessoas submetidas a um estresse intenso e crônico, como nós, cirurgiões. Quem lançou as bases do mindfulness foi esse médico, Jon Kabat-Zinn, ainda lá na década de 70 do século XX, em que ele cunhou o termo mindfulness, traduzido para o português como atenção plena, e ele descreve algumas técnicas que podem ser utilizadas para reduzir o nível de estresse, melhorar a atenção e, consequentemente, melhorar a performance. Entre essas técnicas recomendadas dentro do conjunto do mindfulness, da atenção plena, está a meditação. E a sitting meditation, que a gente pode traduzir como meditação sentada, é uma das práticas mais utilizadas, em que a gente foca na nossa respiração para entrar em um estado de atenção mais elevada. A varredura corporal, conhecida em inglês como body scan, também é uma prática muito utilizada. E veja, elas podem ser utilizadas até no ambiente de trabalho, no intervalo entre uma cirurgia e outra, para a gente retomar o nosso nível de relaxamento, de tranquilidade e reduzir o estresse. As práticas da yoga, e aí a mais utilizada no contexto do mindfulness é a Hatha Yoga, também podem ser empregadas. Eu sei que para quem tem o tempo muito corrido, como nós cirurgiões, é mais difícil, mas a meditação sentada e a varredura, o escaneamento corporal, são práticas mais ao nosso alcance. E a neurociência do mindfulness, da atenção plena, também já foi bastante estudada, de modo que existem níveis, existem estágios em que a gente pode progredir dentro dessas práticas ao ponto de ter uma ajuda, um auxílio no caminho de maior satisfação com a nossa atividade, mais tranquilidade, menos estresse na nossa prática e que certamente leva a uma melhora da performance. Áreas cerebrais ativadas durante práticas de meditação e quando nós melhoramos a nossa concentração também já foram mapeadas
provando aí que existe uma neurociência dentro do mindfulness, das práticas de atenção plena. Então essa é uma recomendação para os colegas, médicos, cirurgiões, de procurar formação, de procurar cursos de meditação. Pessoalmente, já fiz um curso de meditação no Centro de Mindfulness aqui da nossa cidade, com o nosso grande especialista em mindfulness, o Átila, que nos ensinou várias técnicas e está com uma presença grande aí também nas redes sociais para quem quiser se aprofundar nas técnicas de meditação, de mindfulness, de atenção plena. Existem também aplicativos que podem ser utilizados, claro que não tem a mesma efetividade de um curso, de um programa presencial mais aprofundado, mas para quem tem o tempo tão corrido, você pode utilizar alguns aplicativos que te ajudam a relaxar, não necessariamente a ter uma meditação profunda, mas a relaxar, e isso sem dúvida nos ajuda. E daí a gente pode chegar em algumas conclusões. A medicina de alta complexidade e a cirurgia são domínios complexos que requerem precisão e atenção concentrada. A distração e o estresse podem influenciar negativamente no desempenho dos profissionais, mas existem estratégias de controle eficazes do estresse, da distração, que nos levam a uma prontidão mental, mental readiness, a uma melhor preparação para além da técnica, para além da habilidade, para além dos conhecimentos, de modo que a gente possa beneficiar mais ainda os nossos pacientes. Eu espero, pessoal, ter passado de maneira que vocês possam aproveitar esses conceitos e que possamos aplicar na nossa área esse conhecimento da neurociência sobre a necessidade de os cirurgiões terem uma preparação mental e emocional adequada. Que nós estejamos preparados sem os riscos da fadiga, da adicção a substâncias, do excesso de trabalho e que isso venha a prejudicar o nosso desempenho. Deixe aqui nesse vídeo o seu comentário, as suas dúvidas e como é a sua experiência, o que é que você faz para se preparar para uma cirurgia complexa. Compartilhe com essa comunidade do nosso canal quais são as suas estratégias. Muito obrigado pela atenção de quem ficou com a gente até aqui. Deixe a sua interação, deixe o sinal de que você está gostando do nosso trabalho, isso ajuda o nosso vídeo a ser mais divulgado e estejamos juntos mais uma vez na semana que vem, de novo, em Conexão Neural.